saiu aí o balanço ontem do Corinthians, o São Paulo com quase 1 bilhão de dívida, o Corinthians com as calças na mão. A nossa régua não pode ser essa, gente, desculpa. A nossa régua tem que olhar o Flamengo, a nossa régua não é olhar para Corinthians, não é olhar para São Paulo. Galvão, colocamos nesse programa que um confronto hoje entre Palmeiras e Flamengo seria pau a pau. E o apresentador ficou abismado. Nossa, mas o Flamengo não joga nada. Não, o Flamengo... Que dia que foi isso? Quando o Flamengo joga o que ele pode jogar, quando ele tá num dia bom, é o fino da bola. É o Que dia que foi que eu falei isso? Me pergunta hoje. Hoje não seria pau a pau um confronto? Seria. Eu mudei de opinião. Eu não sou um Muda rápido, hein? Muda Mudei. rápido. Mas Já avisei que vai dar merda isso. Fala comigo, seus mitos sem oração! No vídeo de hoje tem palmeirense aqui falando, olha só, hein, que a régua do Palmeiras é o Flamengo e não é o Corinthians, nem os clubes paulistas mais não, hein. O vídeo está fantástico e tem também aqui, rapaz, eu não sabia disso, mas tinha um debate lá na Rádio Transamérica lá, que o Flamengo não conseguiria enfrentar o Palmeiras de igual para igual, cara. Cara, eu vou me posicionar também no final desse vídeo, também quero falar aqui a minha opinião, tá bom? Enfim, quero muito saber a opinião de vocês, fique comigo até o final. Antes disso, claro, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhem pra geral. E outra coisa, os créditos de cada canal, vou deixar no início de cada vídeo. Desde já um abraço pro meu amigo Lugol, pro André, lá pro Turma do Amendoim, tá bom? O link está na própria descrição no vídeo. Também na Rádio Transamérica Esportes também está na própria descrição, tá? Bora pro conteúdo da nação. Veremos isso, André, ou não veremos? Não, assim, não adianta o Palmeiras querer se o Abel não quer. Depende do chefe. É o chefe que manda, ele que sabe quando vai pôr, o núcleo de performance, o núcleo de saúde, o núcleo de sei lá do que, é que determina. O Paulinho teve um problema ósseo, Lugó. Calcificou, acabou. É condicionamento físico e vamos pro pau. O Pedro é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Machucou antes que o Paulinho, operou o joelho, fez uma cirurgia de cruzada e tá jogando e fazendo gol, Lugó, como titular. É muito nheco-nheco, é muita proteção, é muita, sabe? É muito, olha, e aí quando entra como meia. Ah, não, entrou como meia. Meia-direita, ele pode jogar como meia-direita, ele vai disputar a posição com o Facundo. Primeiro ele fala que ia disputar a posição com o Felipe Anderson. A primeira vez que ele falou é com o Felipe Anderson. Aí agora ele já mudou, é com o Facundo. Não, porque eu tenho dois. E uma confusão, nem o Abel sabe mais. O Palmeiras está bem na colocação, seja na Libertadores ou seja no Brasileiro, que agora ficou em segundo colocado, o Flamengo passou o Palmeiras na liderança. Mas o que a gente espera, e aí tem muita gente que não entende, eu também não estou preocupado, é o seguinte, gente. O Palmeiras, na minha visão, você viu hoje, saiu aí o balanço ontem do Corinthians, o São Paulo com quase 1 bilhão de dívida, o Corinthians com as calças na mão. A nossa régua não pode ser essa, gente, desculpa. A nossa régua tem que olhar o Flamengo, a nossa régua não é olhar para Corinthians, não é olhar para São Paulo. De novo eu repito, enquanto o Palmeiras, com um time que fez um trabalho incrível nos últimos 10 anos, não podemos negar isso, é fato. A gente começar a olhar para o vizinho do lado, gente, não é assim. Na vida você tem que querer mais. Gente, você tem que olhar para cima. Quem é o cara que eu posso... Quanto mais você coloca o seu sarrafo lá em cima, mais próximo você estará dele, mesmo que você não atinja. Agora, ficar olhando, você viu como está o São Paulo? Viu como está a coisa? Gente, o Palmeiras não pode se comparar a Corinthians e São Paulo. Nesse momento, né? Nesse momento que São Paulo e Corinthians devem as calças. Isso, então assim, o Palmeiras precisa sim, e é possível ter voos maiores. Para mim, o Mundial tá aí, estaremos lá no Super Mundial, começa dia 15 de junho, né? Em domingo é Palmeiras e Porto. Para mim, é possível sim o Palmeiras se classificar. Agora, você vai chegar lá com Vitor Roque e Paulinho sem condições, sem treinar juntos, sem ter um entrosamento, aí ferrou, gente. Aí, bem ou mal, tinha um trabalho. E a diretoria, com todos esses problemas extracampo, ela atrapalha muito, nesse momento, o time do Corinthians. Tomara que o Dorival, que é um grande profissional, consiga retomar o caminho. O Guilherme vai completar o raciocínio dele, mas eu só gostaria de colocar o seguinte, coisa rápida, tá? Depois eu falo sobre o Corinthians, mas é porque na semana passada, Guilherme Lage, eu e o Galvão colocamos nesse programa que um confronto hoje entre Palmeiras e Flamengo seria pau a pau. E o apresentador ficou abismado. Nossa, mas o Flamengo não joga nada. Não, o Flamengo deve futebol na Libertadores, Mas, mas ontem mostrou... Não joga nada.
o É um que é salame. capaz. É um Que dia que foi time... isso? Que dia que foi isso? Quando o Flamengo joga o que ele pode jogar, quando ele tá num dia bom, é o fino da bola. É o Que fino dia que foi da que eu bola. falei isso? Semana passada. Tô mentindo, Galvão? Me pergunta hoje. Sexta-feira. Me pergunta hoje. Hoje não seria pau a pau um confronto? Seria. Eu mudei de opinião. Eu não sou um Muda poste. rápido, hein? Muda mudei. rápido. Mas é o que você falou, quando o Flamengo joga bem, e pra mim tem jogado, não vou falar sempre, mas com constância bem. Contra o Vasco da Gama 0x0 jogou bem também. Jogou. Criou pra caramba. Criou. O goleiro dos caras tava num dia, né, de Neuer, como ficou popular falar. Pode completar aí, Contra o Central também. então, foi um bom primeiro tempo. Então, o Flamengo, e contra o Juventude, jogou a mesma coisa que jogou contra o Mesma Corinthians. coisa. Então, é olhar pra jogo também e não olhar só pra resultado, né? Eu acho que o Corinthians, ele consegue apresentar muito pouco. Ele foi uma presa fácil ontem diante do Flamengo, assim como ele foi diante do Palmeiras. Agora, pra trazer pro lado do Corinthians essa questão de jogo e não só de resultado, contra o Palmeiras, era até mais crível. É muito possível que o Corinthians tivesse tomado 3, 4 e ontem ele poderia ter tomado 5, 6. Gente, com 6 minutos de jogo, o Pedro tava colocando uma bola na trave com placar 1x0. Pô, o Hugo... Eu ia chegar no Hugo, mas ainda bem Não, que você chegou. Assim como o Brasão, Espímpolo, quem vê os melhores momentos, ou quem tem um pouquinho mais de raiva de goleiro, gosta de culpar os goleiros, vai falar, pô, mas que falha que o Brasão tomou, que falha que o Brasão cometeu. Olha o erro de saída do Hugo. Meu amigo, se não fosse os dois, ia ser pior. Se não fosse o Brasão com 2 milagres no primeiro tempo ontem, ia ser pior. Se não fosse o Hugo fazer aquela baita defesa com a perna no chute do Pedro, e teve outros lances em que o Hugo também foi bem, ia ser pior. Então, pode tirar o olho do goleiro, que esses dois, inclusive, têm problemas muito maiores. Muito maiores. E, cara, eu até quero falar outra coisa sobre o Corinthians, mas eu vou deixar mais pra frente, porque eu quero ouvir vocês também. Não, eu só Fala, acho que o Drago. Dorival vai ter muito trabalho, tá? Muito trabalho Você mesmo. acha que ele tá arrependido? Não. Eu acho que o Corinthians apresenta problemas coletivos e individuais, tá? Coletivos e individuais. Explica, quais é são um os elenco individuais? curto, não é um elenco farto, é um elenco curto. Não pode esticar a corda com determinados jogadores. Eu vi um levantamento agora do nosso companheiro Rodrigo Vessoni, Grande Vessoni, tá careca, hein? Mas é gente boa e grande profissional. que o Carrilho não completa jogo. Carrilho não joga o tempo. Nação, e olha, a parada é o seguinte, cara, eu não sabia que havia esse debate aí na mídia paulista, em parte da mídia paulista, aí, no caso da Rádio Transamérica, sobre o Flamengo não conseguir jogar de igual para igual com o Palmeiras, mano. Parece piada. A pergunta tem que ser feita pelo lado do Palmeiras. Ontem eu vi o jogo Palmeiras e Ceará, eu vou falar pra vocês, que jogo feio, gente. Jogo fraco, tecnicamente, o Palmeiras não tem uma triangulação, velho. E havia esse debate do Flamengo, tá de sacanagem, né? Enfim, quero saber a opinião de vocês.